Preparem seus ouvidos e suas mentes, pois o podcast mais improvisado desta galáxia está prestes a começar. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pod Meu Nerd! Salve, salve, gurizada! Beleza? Tudo bom com vocês ou não? Começando mais um episódio do Pod Meu Nerd. Bom, pessoal, perdão aí por a gente não ter publicado mais episódios aí na semana passada, mas estamos com tudo aí de volta. E agora aproveitando essa vibe do lançamento do segundo filme da Mulher Maravilha. Pessoal, o filme Mulher Maravilha 1984. Bom, eu tive a oportunidade de poder assistir esse filme ontem, que foi a sua estreia, né, ontem nos cinemas aí. Lógico que tiveram gente que assistiram aí na pré-estreia, no dia 16, mas enfim, eu tive a oportunidade de assistir esse filme ontem, na sua estreia em vários cinemas aí do Brasil. Bom, o episódio que eu vou trazer hoje é minha opinião, tá? Sem spoiler desse filme, tá bom? Vim trazer uma opinião mais individual desse filme, sem spoiler, porque ainda o restante do pessoal, o Eliezer, o Bob, ainda não assistiram o filme. Creio que eles vão assistir esse final de semana. Mas eu vou trazer minha opinião sem spoiler desse filme, tá? Não vai ser aquele enredo de análise que vários canais aí fazem, tudo, com uma estrutura, não. É mais um bate-papo que eu vou fazer entre vocês ouvintes aí. E vou dizer o que eu gostei, o que eu não gostei, tá? Mas aí no próximo episódio, a bancada Pod Meu Nerd aí vai estar completa, aí o time Pod Meu Nerd vai estar completo. E aí a gente vai trazer a nossa opinião verdadeira e com spoiler desse filme, dessa heroína aí, B10 do universo estendido DC, desse universo aí da DC Comics que veio aí para os cinemas aí, que começou lá com o filme Homem de Aço e depois se estendeu aí para outros vários filmes aí. Enfim, pessoal, vamos para minha opinião. Vamos começar, pessoal, começando ali pela parte de visual. No primeiro filme, o que eu achei do Mulher Maravilha 1984 foi o seguinte, que o segundo filme, ele tá um visual mais bonito que o primeiro. Não tô desmerecendo o primeiro filme, mas em relação à proposta que ele foi apresentado, e sim ele apresentar o visual mais bonito, aquele visual um pouquinho mais assim, que o primeiro filme ele mostra que é aquele visual de fim de guerra e tudo, então tem uma pegada mais sombria. Mas se você for pegar em relação ao segundo filme, que é aquele visual um pouquinho mais dos anos 80, ele mostra o seguinte, ele mostra um visual mais colorido e tudo, então ele é um filme agradável de se ver, de assistir em relação a visual. Então foi isso que me fez com que foi um filme assim que me pegou de surpresa. Então ele é um filme assim que me surpreendeu na parte de visual. Então eu recomendo para quem não assistiu ainda, tá um filme muito bonito, tá? Então eu recomendo assistir. Você vai assim ficar admirado com o visual que o filme tem, essa pegada mais colorida, um pouco mais assim de cor, principalmente nos personagens, em cenários, e foi onde que eu recomendo demais na parte de visual, entendeu? Então foi isso que me agradou bastante. Outra coisa que me surpreendeu bastante nesse filme foi que os produtores quiseram testar novos ângulos de câmera. Como assim? Vamos lá, tem algumas partes ali do filme, principalmente assim, de lutas e batalhas, em que eles colocaram outros tipos de ângulos de câmera para fazer com que o público se envolva dentro ali da cena, ali, que você fique envolvido ali com o filme. Isso foi que me agradou bastante. Quando eu tava assistindo o filme ali e eu vi esses novos ângulos de câmera, principalmente em cenas de aventura e de ação, parecia que eu tava lá dentro do filme. Então não parecia que eu tava observando uma batalha, não, parecia que eu tava envolvido ali com a luta. Então foi um ponto chave, o qual que pra mim a DC teve um ponto positivo nesse filme. Foi isso que me agradou bastante. Então, praticamente assim, nas lutas ali, principalmente nos pontos chaves de personagem, quando tem batalhas e quando a Diana decide mostrar o verdadeiro poder dela, e lógico que alguns personagens e as lutas ali com os personagens, então vai ser algo assim que vai te prender bastante e você vai ficar envolvido mesmo no filme. Então é assim, para quem procura um filme que você quer que você se envolva com as batalhas, eu recomendo demais vocês assistirem esse filme. Claro que
que esse filme tem alguns exageros, mas eu penso o seguinte, que foi proposital terem esses exageros nas batalhas, né? Porque eu penso o seguinte, que o filme ele se passa na década de 80, então se você for pegar filmes de herói mais antigos, tem esse exagero. Então, pra mim, foi proposital esses exageros em algumas cenas ali de batalha, de conflito, de luta, que, lógico, você vai ficar um pouquinho estranhado, né? Que você vai pensar, mas é um filme atual, tem que ser realista. Não, mas se você for pegar em relação onde que se passa, então meio que eu posso dizer que vou dar pra você aceitar esse exagero, né? Porque se você for pegar filmes de heróis assim, antigos, tem esse exagero, tem essa exagerada assim nas lutas e tal. Então, pra um filme atual, isso caiu bem. Agora uma coisa que me surpreendeu demais esse filme, quando chegam em determinadas batalhas, geralmente a gente só vê um ângulo da luta, vamos supor. A gente vê só uma determinada luta, mas a gente não vê o que acontece ao redor. Nesse filme tiveram batalhas em que você tinha as batalhas ali meio que principais, só que ao mesmo tempo você acompanhava o que estava acontecendo ao redor ali. Então foi isso que o filme tem mais um ponto positivo, né? Você observar o que os outros personagens estão fazendo, o que os outros figurantes estão fazendo, quando ao mesmo tempo tem a batalha ali principal ocorrendo ali na tua frente, coisa que na minha opinião, coisa que em filmes em si atuais não mostra isso, só foca ali na batalha principal, mas você não vê o que está acontecendo na tua volta. Então tiveram cenas ali quando mostra isso, cara, isso me pegou de surpresa, porque dá pra você ver o que os outros figurantes ou personagens estão fazendo enquanto você observa aquela luta ali, tipo, principal na tela. Lógico que eu não vou dar spoiler, o que são as lutas principais. Então é meio que você observa isso faz com que você observe, isso faz com que vocês observem os detalhes da cena. Vamos lá agora para a questão enredo. Bom, o que eu achei do filme é que é o seguinte, em relação ao enredo, bom, ele tem um enredo legal, um desenrolar bacana dos personagens, mas em relação a pontos chaves, em relação a motivações de personagens, foi onde que ele decepciona um pouco. Por quê? Porque é mostrado no trailer uma coisa, quando eu assisti, e chega no filme, parece que ele mostra outra coisa que não parece que é aquela expectativa que você cria no trailer. Tanto que é uma coisa assim, que nós, a galera do Pod Meu Nerd, recomenda. Não vá com a expectativa para assistir um filme o que você vê nos trailers. Porque às vezes você pode se impressionar no trailer, mas chegar no filme, cara, vai ser outra história. Então não fica botando expectativa que você vê em trailer. Porque no trailer pode mostrar uma coisa e chega na história é outra. Mas voltando ao filme, bom, ele tem uma história interessante, legal, você vê os enrolares ali dos personagens, mas chega em momentos chaves em que precisa mostrar a motivação de determinados vilões, parece que você não tem essa construção de personalidade, principalmente a vilões e tudo. Parece que o filme só joga ali e precisa ter vilão para a história continuar. Então foi isso que, tanto que força a barra em questão em algumas coisas assim de, precisa ter uma motivação maior do vilão, e tanto que decepciona em algumas coisas, porque eles querem dar tanto protagonismo para alguns personagens, que quando precisa encaixar no enredo, isso foge um pouco. Em relação, um exemplo, o que você acha do filme? Cara, ele é um filme legal, entendeu? Tipo assim, ele é um filme legal, tem uma história bacana, mas se você for pegar assim, a minha opinião assim, final do filme, tá? Bom, agora quando você precisa ponderar a classificação do filme, aí entra naquela história. Bom, como um filme de super-herói genérico, eu dou 10 pra ele. Eu dou 10 porque tem uma história legal, tem um desenrolar legal, constrói bem os personagens, tem cenas de lutas legais. Mas como um filme de sequência, com uma continuação, com uma franquia, que eu posso dizer assim, eu dou um 7. Por que 7? Mas devia ter dado mais? Não, é 7. Por que 7? Porque é o seguinte, ele é um filme que você tem uma continuação, em que o qual eu criei uma expectativa que foi falho pra mim, mas eu dei 7 porque foi igual foi falado anteriormente, aqui tiveram ângulos de câmeras novos e que você se envolvia no filme, certo? O visual dele tá mais bonito. O filme tem essas referências a filmes antigos de herói, que é aquele exagero e tudo. Então, pra quem tá assistindo o filme, cara, ele cai bem. Então isso você mostra, então você vê essas referências a filmes antigos de herói, que isso cai bem no filme. Então por isso que eu dou 7. Mas em relação a enredo, eu achei que ele peca um pouco.
principalmente assim na parte de desenvolvimento de vilões. Lógico que ele mostra o excesso de exagero de algum deles e principalmente do protagonismo da Mulher Maravilha, que lógico é o filme dela. Isso aí é cabível, mas tiveram algumas coisas que tiveram esse excesso de protagonismo em relação a alguns personagens, que foi onde que me incomodou um pouco e isso foi que me decepcionou. Então por isso que a minha nota final para mim desse filme é um 7. Então ele é um filme bacana, dá pra você assistir com toda a família, dá pra você assistir com uma outra vibe, um exemplo, não tô fazendo nada, vou assistir um filme ali de herói, dá pra você se envolver com ele, mas se você for pegar nesse aspecto de continuação, ele é um filme assim, que na minha opinião, ele pega um pouco, mas eu recomendo o filme, entendeu? Eu recomendo você assistir ali com a família e tudo, vou pegar um fim de semana, vou assistir o filme, eu recomendo vocês assistirem esse filme no cinema, ele é um filme legal, tem uma história bacana, mas só foram esses pontos chaves assim que, em relação a enredo, que me decepcionou demais, assim. Então, é minha opinião, tá, gente? Então, eu sei que vocês vão assistir esse filme na estreia e tudo, que vai assistir mais depois, que vai assistir mais esse filme ali pra frente, mas é minha opinião, tá, gente? Então não fiquem muito incomodados com isso, tá? Então, às vezes eu posso assistir, então, às vezes eu assisti o filme, eu tinha uma opinião, quem assistiu tem outra, então vai de cada um. Então, é a minha opinião, tá? Mas é isso aí.